A infância é um período especial na vida do ser humano, em que a criança está protegida pela família, livre de obrigações e passa a maior parte do seu tempo brincando e realizando atividades para o seu desenvolvimento. Para Jean-Jacques Rousseau, a infância é o sono da razão, pois é um período em que o ser humano vive em completa inocência, adquirindo conhecimento para a vida, progressivamente de acordo com seu próprio tempo. Porém, nem sempre a criança está protegida, em que deveria ser o guardião e protetor. Se torna o carrasco e terrível vilão, que tortura, estupra e mata. Segundo a OMS, acredita-se que 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 13 homens relatam ter sofrido abuso sexual na infância. E muitos desses crimes não são denunciados e transformam essas pessoas em reféns do silêncio. Cerca de 6 em cada 10 crianças no mundo com idades entre 2 e 14 anos, sofrem abuso físico diariamente. No Brasil, durante toda a sua história, há registro de omissões, uma dor dilacerante, que pode travar o desenvolvimento e trazer problemas psicoemocionais que duram por toda uma vida. Eu tenho 56 anos, sou operador de empilhadeira. Eu fui abusado pelo meu tio quando eu tinha 7 anos. Quando eu era pequeno, minha família morava na região rural de Marília. Éramos uma família normal, dependentes de imigrantes alemães. Desculpa, é que relembrar esse assunto para mim é um pouco difícil. Vamos lá. Meus irmãos sempre iam ajudar meu pai na lavoura e eu ficava em casa com minha mãe. Quando minha mãe ia para o rio lavar roupa, me deixava sob os cuidados do meu tio, que por ter uma deficiência não podia trabalhar. Primeiro ele pedia para eu pegar no pênis dele e ficou assim por um tempo. Ele me obrigava a masturbá-lo e pedia para eu não contar para ninguém. Ou meu pai iria me bater com a pirata. A pirata é aquele chicote que bate no cavalo, sabe? Eu, como tinha muito medo, não falava nada, nunca contei nada para ninguém. Depois ele começou a enfiar o dedo em mim enquanto eu masturbava ele. Depois me obrigou a fazer sexo oral nele. E por fim acabou me violentando. Isso durou 3 anos. Por 3 anos fui refém daquela situação. Não podia contar para ninguém. Ele sempre me alertava disso, para não contar para ninguém. Essa situação só acabou porque viemos embora para São Paulo. Eu nunca contei isso para ninguém e por conta disso nunca tive coragem de namorar nem de me relacionar com ninguém. Hoje eu tenho depressão e tenho muita dificuldade de confiar nas pessoas.
Já tentei, mas não confio nas pessoas. Apenas me pergunto por que isso tem que acontecer com pessoas boas, que nunca fizeram mal para ninguém. Eu só era uma criança só. Porque eu já acho esse perfil de abusador uma coisa bem séria que poucas pessoas trabalham nesse foco. Porque um casal, ele não tem uma relação todos os dias. Porque muitas vezes o homem não tem vontade todos os dias. Ele sente cansaço, ele sempre tem alguma coisa que envolve ele que ele não está ligado para ter. Tipo, para naquele dia ele ter uma relação, mas um abusador ele não vê por esse lado, porque ele vê aquela pessoa como um interesse. Eu já entrevistei, tive oportunidade, não sei se vocês conhecem, fui no Cadeião, e eu faço as visitas nos presídios e conversando. Um rapaz, ele era frio. Eu falei, mas você está aqui pela terceira vez respondendo pelo crime de estupro. Ele falou, mas eu não fiz nada disso. Porque ele sempre nega. Todas as pessoas que faz isso, ele é frio, ele nega. Você reparou que ele bate na porta, eu fiz. Ele sempre nega. E ele, muitas vezes, ele já ele passou por um processo disso. Que ele já foi abusado. Que tem pessoas lá, não estou falando de todos, mas muitos já foram abusados, daí passou por esse processo. Então ele pega aquilo com uma carreira. Entendeu? Pega com uma carreira e ele acha que por ele ter passado por isso, fulano e ciclano é culpado. E não vive. Ele não vive e não deixa outras pessoas viver. Como que você for ver na televisão, nas redes sociais aí, você vê quase todos os dias uma moça foi estuprada. Você pode ler, liga a televisão aí, sempre tem. E ele fala que não fez nada. Eu me chamo Maria Conceição, tenho 46 anos, sou fruto de um amor proibido. Meu pai era casado, minha mãe tentou me abortar várias vezes. Infelizmente não conseguiu. Se tivesse conseguido, eu não teria sofrido tanto. Minha mãe, ainda grávida, foi morar com um homem. Mas o homem bebia muito e sempre a agredia. Assim, ela resolveu deixar a nossa cidade e ir para a capital. Nós morávamos em uma casa humilde, perto de um rio e bem próximo também havia uma base militar. Minha mãe começou a se envolver com um soldado de lá, chamado Jaime, que também era casado. Eu estava com 7 anos e gostava muito do tio Jaime, que vinha semana sim, semana não. Minha mãe começou a se interessar por outro homem e o tio Jaime percebeu. Mas antes de ir embora, ele se vingou. Um dia, estava em casa brincando, minha mãe tinha ido em algum lugar e o tio Jaime me chamou. Ele disse que tinha algo errado com a minha perereca e começou a mexer nela. Eu achei aquilo estranho e depois ele enfiou o dedo dentro de mim. Doeu muito e saiu sangue. Eu comecei a chorar com muito medo. Ele saiu correndo e nunca mais voltou. Eu contei para minha mãe. Ela não acreditou e ainda me bateu. Daquele dia em diante, eu nunca mais confiei em homem nenhum. Hoje vejo umas meninas novas que dão
para um e para outro, e não sabe o risco que é expor seus filhos para qualquer estranho. Primeiro sim, porque ela jamais vai querer um homem para casar. Porque ela vai colocar em mente, vai sempre relembrar daquilo que ela passou. Ela não vai se influenciar com alguém, que ela vai se sentir insegura, porque a pessoa ela não vai ter, como ela vai ter ela passou por isso, ela não vai ter uma confiança. Teve um caso recente aí, passou, que o padrasto vinha estrupando a enteada dela por 2 meses. E para a mulher dele, ele era um amor de pessoa. No entanto, que a mulher, até foram os exames constatar que foi ele mesmo, ela até afirmava que não tinha sido ele. Então, para você ver, então muitas vezes tem lares acontecendo, filhas sendo abusadas com o conceito da mãe. A mãe sabendo e fingindo que não sabe. Meu nome é Humberto Filho, eu tenho 43 anos. Eu fui abusado quando eu tinha 12 anos de idade. Eu fui abusado várias vezes. Na verdade, hoje em dia existem muitas coisas para proteger as crianças, né? Mas no meu tempo não existia porra nenhuma. Essa que é a verdade. Ninguém tava nem aí pra gente. Tudo começou quando eu morava na zona norte do Rio. Minha mãe, ela foi morar com um cara, sabe? Ele era meu padrasto. Ele chegava em casa bêbado e me batia muito. Em mim e nos meus irmãos. Batia com fio de luz, ele dobrava o fio em 3 partes e descia a coiada na gente todo dia. Era só ele beber e a gente apanhava. Um dia a minha irmã falou, vamos fugir. Eu falei, vamos, né? E a gente fugiu, a gente ficou morando na Cinelândia, dormindo com outras crianças lá. Como eu disse pra vocês, naquele tempo não existia, né? ECA, estatuto, não tinha lei, não tinha nada no Brasil. E levaram a gente pra FEBEM. Lá a gente ficava junto com meninos mais velhos, 18 anos. Então, numa noite eu tava dormindo, tava deitado, era escuro, né? Já era noite, não sei que horário que era. E vieram 4 meninos. Um pegou o travesseiro e colocou na minha cabeça. E os outros seguraram meus braços e minhas pernas e falaram, a gente vai comer o seu cu. E quando eu tentava me libertar, eles davam um soco no meu saco. Vários socos, vários socos. E quando eu tentava gritar, eles apertavam o travesseiro na minha cabeça. Isso foi várias vezes. Várias vezes isso aconteceu. E até que um dia eu fugi da FEBEM. Voltei pra rua de novo. Comecei a baforar uma cola. Comecei a fazer pequenos furtos. Primeiro vai ter que ser o psicológico. Primeiro tratamento é o psicológico. Porque a mente da pessoa já não é a mesma. Muitas vezes, quando a gente dá um escorregão, você está para descer uma escada, você escorrega, e daí a gente dá aquela respirada bem forte, né? O coração vai muito agitado, chama surto da morte. Eu tive prazer de estudar a respeito disso, chama surto da morte. Não sei se alguns de vocês já passaram por isso. Quando você quase escorrega, quase bate um carro, não dá aquele acelero automaticamente? Isso chama surto. Entendeu? Então essa pessoa, ela vai sempre ficar passando por isso. Que vai acontecer. Qualquer pessoa que se aproximar dela, ela vai achar que vai acontecer. Entendeu? Vai ficar insegura com qualquer pessoa. Porque para ela vai começar a julgar uma pessoa por todas.
E daí fica difícil de ela se adaptar. Por isso que ela precisa de um tratamento, primeiro psicológico, preparar ela. E depois ela precisa de um tratamento espiritual, né? E depois que vem o físico. Qual que é o físico? Porque qualquer pessoa não pode mais tocar nela. Que se você colocar a mão no ombro dela, já é motivo dela ter aquele toque, né? Entendeu? Então, primeiro começa desse jeito. O primeiro vem o espiritual também, é muito importante. Porque o espiritual, se você começar a falar, não, vim falando algo para ela, ela vai se encher. E muitas vezes a pessoa ela se sente vazia. Porque uma bexiga, você enche ela fica grande. Mas quando você estoura ela é vazia. Muitas vezes a pessoa ela tá tão cheia, mas por dentro é tão vazia. Porque ela não teve afeto de ninguém. Ninguém se aproximou. Porque no início, quando a pessoa, você pode ver, tem muitos correndo em cima dela, vamos fazer tratamento, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas depois ela acaba caindo no esquecimento. Eu vou falar para você. Não sei o que aconteceu contigo, ou o que você passou, ou o que está passando, ou o que está imaginando. Mas não fique em silêncio. Denuncie. Denuncie. Fale para o seu pai, para sua mãe, fala para o seu tio, para as pessoas mais próximas de você, mas não deixe em silêncio, porque o silêncio conscientiza a pessoa a fazer de novo. O silêncio leva a pessoa a praticar mais vezes. Se abra com a sua mãe. Seja quem for que está do outro lado ouvindo ou assistindo. Não deixe de ser comunicativa. Não deixe de expressar o que você está passando, ou o que você já passou, ou o que você acha que está sendo deduzido a você estar passando por isso. É dessa forma que eu vejo que vocês não podem se calar. Não se calem em meio às diversidades que vocês estão passando ou que já passou. Porque se nós nos calarmos, nós estamos apoiando quem que fez o ato.